de um lado ou do outro, quem vai perder é a bandidagem. Tem que ter esse tipo de ação. E para comentar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o porta-voz da Polícia Rodoviária, José Hélio Macedo. Parabéns pela operação de ontem. Primeiro que a gente está vendo ali um domingo atípico, como o senhor falou na reportagem, mas não é um domingo atípico, é um domingo de resultado de trabalho, de mapeamento. Esses bandidos estavam se sentindo muito à vontade. A resposta foi ontem, né? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem estatisticamente comprovado que essas ocorrências costumam ocorrer mais durante a semana. Até mesmo por conta dos caminhões, os horários de saída das empresas, de entrega. Geralmente, final de semana não costuma ocorrer tantos casos assim, mas ontem foi um dia, como foi dito ali, bastante atípico. A gente teve muitas ocorrências. Os bandidos, eles se aproveitam, eles percebem também, né, quando há um policiamento menor, então eles acabaram, a gente tem percebido um aumento bem grande nos finais de semana. E a gente aumentou esse efetivo, reforço, e ontem aconteceu isso aí. Foram 4 situações que a gente conseguiu flagrar e frustrar o roubo de carga. Não, quatro ações como essa, né, Carregosa? E você tem 4, entre eles, confrontos, o que não é comum, ou seja, batendo de frente mesmo com a bandidagem, né? Não é comum a gente ver isso em relação à Polícia Rodoviária Federal, né? Até um tempo atrás a gente não tinha muita ocorrência assim de enfrentamento, mas infelizmente tem ocorrido bastante ali na Baixada, também na região de São Gonçalo, os bandidos com armamento pesado. Tem muita situação que eles usam simulacro, arma de brinquedo, menores na ocorrência, mas a gente também tem percebido um aumento na utilização de armamento pesado e o enfrentamento também. Para nós que somos policiais, a gente já está acostumado no dia a dia, mas preocupa bastante também a questão da violência com os motoristas, com os ajudantes, são sempre agredidos, ameaçados, levados para a comunidade. Então isso é bastante preocupante, não só na questão do impacto na economia, mas também em relação a esses trabalhadores ali que sofrem com essa violência. Sofrem, principalmente, a gente viu o depoimento de 2, são, em sua maioria, a gente que vem lá do sul, com o frete muito mais caro, que a gente já falou isso, né, Carregosa? Carregosa conhece bem, já foi delegado ali em Xerém, a questão da Baixada, o tanto que essas pessoas sofrem em relação a trazer mercadoria para o Rio de Janeiro, e principalmente, eu falo como motorista que às vezes pega o carro para São Paulo, quando a gente desce ali na Serra das Araras, a gente pensa qual é o horário que você vai passar, justamente pelo medo desse tipo de ocorrência. Exatamente. O que acontece? A Baixada, você tem as principais vias de acesso ao Rio de Janeiro, as rodovias mais importantes do Rio de Janeiro, passando pela Baixada. Você tem a Washington Luiz de um lado e você tem a Dutra do outro. E o que acontece? Tem inúmeras comunidades o efetivo mesmo é reduzidíssimo de todas as instituições ali. Para você ter noção, as 4 delegacias ali principais que você teria ali naquela área, que seria Belfor Roxo, Queimados, Nilópolis e Mesquita, você bota aí que tem um efetivo aproximadamente todas juntas de 170 policiais. E são centrais de flagrantes, ou seja, isso não é nada. Isso não é nada. Então, assim, como você consegue ter uma investigação? Como você consegue trabalhar isso? Porque a gente está trabalhando com efetivo que é metade do que era para ser em 88. Então, assim, você não consegue ter um trabalho de forma efetiva. Então, você precisa, o que acontece muito na Baixada, na época que eu trabalhei. Por isso que até quando chegou aqui o porta-voz da PRF, pedi para mandar um abraço para o superintendente Alvim. É muita cooperação das forças. Então, isso é uma coisa que acontece muito na Baixada, porque é necessário. Porque como falta para todo mundo, então vai se juntando para tentar resolver. E por então, isso esse trio que o Zé ele falou, que é você ter Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar em casos como esse, e um domingo emblemático como esse, é fundamental. Falando em domingo emblemático, agentes da Polícia Rodoviária Federal fizeram uma grande apreensão de armas na rodovia Presidente Dutra, na Dutra. 61 pistolas, carregadores e até um fuzil foram localizados no fundo falso de um carro. Só esse ano, a Polícia do Rio apreendeu mais de 6.600 armas no estado. Veja na reportagem. Uma mala cheia de armas, 61 pistolas de origem estrangeira, a maioria de calibre 9mm. O destino, os Morros Cariocas. As armas estavam escondidas em um fundo falso no porta-malas deste carro. Além das pistolas, foram encontrados 155 carregadores e um fuzil. O armamento foi apreendido por agentes da Polícia Rodoviária Federal na rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um homem foi preso. Ele se apresentou como perito judicial e mostrou uma identidade funcional falsificada. A carteira de habilitação e o documento do carro também eram falsos.
O suspeito, de 40 anos, confessou que receberia R$5 mil pelo transporte do material. Desde o início do ano, milhares de armas foram apreendidas em diferentes pontos do estado. Mais de 300 fuzis foram encontrados pela Polícia Militar. Investigações apontam que o arsenal entra nas fronteiras do Rio, em carros e ônibus todos os meses. Em junho deste ano, policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas apreenderam 60 fuzis. Armas que estavam no terminal de cargas do Aeroporto Internacional do Rio. A maior apreensão de fuzis feita pela polícia da cidade em um só dia. As armas saíram de Miami, nos Estados Unidos, e foram avaliadas em R$4 milhões. Foi apreendido o fuzil modelo AR-10, que é o fuzil que hoje municia a CORE, a Coordenadoria de Recursos Especiais, e o BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Foi apreendido o fuzil modelo G3, que é um fuzil de alto poderio bélico. E foi apreendido em maior parte o fuzil AK-47, que é esse com a madeira que está aqui atrás. Esse fuzil ele foi apreendido em maior quantidade porque ele é o preferido pelos marginais, porque é um fuzil que não precisa de manutenção. Na ocasião, 4 pessoas foram presas. De acordo com a polícia, 2 eram responsáveis pelo recebimento e distribuição das armas. Um dos presos cuidava da liberação da carga e o outro fazia o transporte do aeroporto até o galpão dos criminosos. Em setembro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola e 3 fuzis produzidos na Bélgica e na Romênia, além de muita munição. O material foi avaliado em R$500 mil e estava em um carro que foi interceptado na rodovia Presidente Dutra. O poder bélico dos bandidos se estende por todas as comunidades do Rio. Em maio deste ano, a Polícia Militar retirou das mãos dos criminosos da Cidade Alta 33 fuzis, 11 granadas e 4 pistolas. Só com os fuzis apreendidos, os bandidos tiveram um prejuízo de mais de R$1 milhão. Na época, o secretário de Segurança defendeu o aumento das penas para esse tipo de crime. Armas de fogo, o tráfico internacional não é assemelhado a hediondo, mas o tráfico de drogas é. Não nos parece uma incongruência? Se a guerra às drogas no mundo já está sendo discutida, a sua lógica, por que não tratarmos com mais rigor o tráfico das armas de fogo? Além de rodovias e aeroportos, o Rio tem outros pontos vulneráveis para a entrada das armas. Um dos mais utilizados pelos traficantes é a Baía de Guanabara. A extensão de muitos quilômetros quadrados de água e a falta de fiscalização facilitam a circulação dessas armas, principalmente no Complexo da Maré, conjunto de favelas que fica às margens da Bahia. De lá, as armas são distribuídas e abastecem várias comunidades cariocas. Eita, nós! Aí quando a gente vê aquelas imagens dos caras ostentando armas, matando policiais, e os policiais daqui com aquelas arminhas, né, de chorar, aí você vê, ó, de onde vem? Aí, ó. Olha o tanto, olha a imagem, olha só a mala de pistola que o cara tinha num carro relativamente pequeno. Nesse carro aí, mais de 60 pistolas, um fuzil, carregadores, uma chuva de pistola na tela aí da sua televisão, além do fuzil ali no meio para ser um pouquinho mais emblemático. Josélio, vocês falaram com os caras na hora da apreensão, golaço, parabéns mais uma vez para a Polícia Rodoviária Federal, mostrando que aqui também não é terra de ninguém e peneirão de Marlboro, onde entra tudo. E ele estava levando para onde? Ele chegou a falar? O suspeito, ele disse, né, que ele faria uma entrega num posto de combustíveis em Irajá, ali na Avenida Brasil, mas isso aí vai ser investigado pela Desarme, que está responsável pelo inquérito. Nós vamos então ao vivo agora para Desarme, vamos lá então, quem que está com o delegado? Com o doutor Fabrício Pereira. Fabiano Martinez está com mais informações aí direto da cidade da polícia. Agora, depois desse golaço da Polícia Rodoviária Federal, com essa apreensão que a gente viu, é tentar dar uma chavecada no cara para tentar entender de onde veio essas armas, de onde vieram essas armas e para quem ela seria distribuída, né, Fabiano? Boa tarde para vocês. Exatamente, Isabelle, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo em casa. E antes de conversar com o delegado, olha só, vou mostrar para você onde que estava escondida, onde estavam escondidas essas armas. Num fundo falso, olha, que é feito embaixo da mala do carro. Atrás, ele fica escondido pelo para-choque traseiro do carro. Então, é muito difícil de você conseguir identificar. Você pode olhar lá dentro, Isabelle, olha, é bem fundo,
que era para caber toda essa quantidade de arma, né? Agora eu vou conversar aqui com o doutor Fabrício Oliveira, que é o titular da Desarme, que é a delegacia especializada em armas, munições e explosivos. Boa tarde, Fabrício. Doutor Fabrício. Boa tarde. Já sabe para que comunidades, a gente já tem informação que essas armas seriam levadas para comunidades cariocas. A gente já sabe, vocês já sabem para que comunidades seriam essas? As investigações correm sob sigilo. A gente já sabe para qual facção que essas armas seriam entregues, mas os próximos passos da investigação eles devem ficar sob sigilo para garantir o êxito desse trabalho. Agora, as pistolas, a maioria era de calibre 9mm, que é um calibre de uso restrito, né? Também de fabricação estrangeira. Já sabe o valor dessas armas? Foi um excelente trabalho da Polícia Rodoviária Federal, conseguiu apreender 61 armas, calibre 9mm e 40. A gente faz uma avaliação aqui de mais de R$500 mil de prejuízo para o crime organizado. E, além disso, tinha um fuzil calibre 5.56. Então, a gente considera que foi um importante impacto aí, importante golpe no crime organizado. Ô, Isabela, ele está te ouvindo. Você quer fazer alguma pergunta? Quero sim. Boa tarde, doutor Fabrício. É claro que a gente sabe e respeita e entende, porque a gente trabalha aqui com delegados, desse sigilo que vocês têm em relação após uma apreensão importante como essa. Mas é importante ressaltar, principalmente para a informação da população em casa, e que esse trabalho de apreensão, o bote dado pela Polícia Rodoviária Federal, é apenas um começo. É claro que vocês vão querer agora, diante das investigações, saber qual é o ponto de abastecimento, quem que pode estar trazendo essas armas e para quem, não só é importante para onde elas iriam, qual seja a facção, independentemente disso, mas quem que está fazendo esse fornecimento e de onde, né, doutor Fabrício? Com certeza. A Polícia Civil, por meio da Desarme, já vem realizando um trabalho há vários meses em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e diversos êxitos ocorreram dessa parceria. A gente vai dar continuidade às investigações e para a gente é muito importante identificar todas as pessoas responsáveis por esse tráfico de arma. Essa organização que faz com que esse armamento saia de outros estados e venha parar aqui no Rio de Janeiro. Tá certo, muito obrigada, doutor Fabrício, titular da Delegacia Desarme, essa delegacia importantíssima. A gente fala tanto em combate às drogas, como disse e ressaltou o secretário Sá na reportagem, mas você ter uma delegacia que é a Desarme e que vou falar aqui, doutor Fabrício é titular, poderia estar falando melhor, mas eu vou falar como uma pessoa isenta, ainda precisa de muito investimento, porque é você tirando o armamento, você tirando o poder bélico, que vagabundo não vai enfrentar a polícia. Só enfrenta a polícia porque tem muita arma entrando no Rio de Janeiro e demorou para criar a Desarme. A Desarme é recém-criada e ainda tem muito investimento a ser feito, tem que se investir muito. São, se eu não me engano, doutor Fabrício, quantos policiais tem na Desarme hoje? A Desarme está com efetivo de 19 servidores no total, são 2 delegados e 17 agentes. A gente trabalha com foco em investigações e inteligência, fazendo trabalhos conjuntos com diversas outras unidades da Polícia Civil e com outras instituições. Eu destaco essa parceria com a Polícia Rodoviária Federal, que já resultou em diversos bons trabalhos. Recentemente a gente conseguiu apreender um carregamento de armas que estava indo para a Rocinha. Nós prendemos alguns traficantes de armas e munições em ações em conjunto com a Polícia Rodoviária e a gente acredita que esse é o resultado do sucesso, o trabalho em parceria com outras instituições. Vamos pegar aqui, ó, como cidadã eu peço, imploro, o secretário assiste a gente todo dia. Secretário, vamos investir na Desarme, que eu sei que o senhor sempre fala que o grande problema é a entrada de armas aqui, então vamos lá, cada vez mais, sei que vocês estão fazendo milagre, principalmente, obrigada, doutor Fabrício, esse conjunto, essa ação é coordenada, que principalmente o doutor Fabrício destacou agora, com informações trocadas entre as polícias, para evitar essa bandidagem de chegar com o armamento que a gente vê, e eles ostentam até em Facebook, não é, Zélio? Essa parceria com a Desarme é excelente, a gente tem, como o doutor Fabrício falou, a gente tem tido um resultado muito bom. A criação dessa delegacia também foi muito importante para esse serviço de inteligência. A gente tem a nossa área de inteligência, mas essa troca de informações com as outras polícias, principalmente a Polícia Civil, a Polícia Federal também, é muito importante para que a gente tenha um resultado efetivo e a gente consiga apreender esse material que chega ao Rio de Janeiro com bastante frequência, infelizmente. E né? mostrar que o cano da Dutra, do Aston Luiz, seja onde for ali, ó, não é cano vazado não, é cano que está bem presinho. Obrigada, José Hélio, agradeço aqui, ó, pela participação, parabéns pelo golaço, não, da toda a equipe, muita gente empenhada, a gente sabe, e a informação de quem manda informação para esse setor de inteligência é importantíssimo, a gente tem que confiar no lado do bem. O lado do bem são as polícias, não tem outro caminho.